Juízes capítulo 7, começamos então com a tratativa de Gideão em direção à guerra contra os midianitas. É importante que a gente se lembre da última reflexão, capítulo 6, que logo no final do capítulo, Gideão ele pede a Deus confirmações de que Deus estava ao lado dele. Deus então faz o que Gideão pediu, então aqui ele já tem certeza que ele tem que ir para esta guerra. Porém, conforme ele estava indo para esta guerra, Deus fala com Gideão o seguinte: Gideão, tem gente demais nesse exército e é capaz esse povo vencer os midianitas e falar que foram pelo mérito deles que eles venceram, e eu não quero que isso aconteça. Então você manda um povo embora para casa, chega lá no exército e pergunta o seguinte: quem é que está com medo? Quem está assustado? Quem estiver assustado, vai embora. Diz a palavra, do Senhor que neste dia 22 mil combatentes do exército voltaram para casa e 10 mil ficaram. Só que estes 10 mil ainda eram muito, então o Senhor diz para Gideão exatamente isso: Gideão, ainda tem povo demais, faz o seguinte, vocês vão ali tomar uma água, desçam até as águas para você tomar. Aquele que lamber as águas como se fosse um cachorro, mas qual é o sentido disso? Aquele que pegar a água com a mão e colocar na boca para ficar de olho no que está acontecendo, esses você separa. Aquele que se ajoelhar sem nenhum tipo de visão, de retaguarda, e enfiar a boca na água lá, você manda embora. Então, destes que pegaram a água na mão e beberam, para estar atento ao que estava acontecendo, ficaram 300 homens, e é com esses 300 que Gideão então vai em guerra contra os midianitas. E aí você vê que, por mais que a gente não tenha detalhes nessa narrativa bíblica, que o Senhor conhece o que é a humanidade. Exemplo, em dado momento, o Senhor fala para Gideão naquela noite o seguinte: olha, você levanta e vai até o arraial dos midianitas, porque você vai lá e você vai vencer esses caras. Caso você esteja com medo, pegue o teu assistente, vai até lá escondido e ouça o que se diz nesse arraial inimigo. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: para você ter mais coragem para ir, vai lá ouvir o que está acontecendo. E assim foi o que fez. Ele chamou o ajudante dele, Gideão foi lá, escondido até o arraial dos midianitas, e ele escuta o diálogo de soldados que tiveram um sonho, dizendo o seguinte: que um pão de cevada vinha rolando, o pão de cevada é aquele pão redondo, ele vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, e ele bate contra uma tenda de madeira, e essa tenda ela cai no chão e ela vira de ponta cabeça. E aí, entre os soldados dos midianitas, eles dizem o seguinte: olha, isso aí que você teve de sonho não pode ser outra coisa a não ser a espada do Gideão sobre nós. E aí, quando Gideão escuta que os soldados tiveram esse tipo de sonho, os soldados inimigos tiveram esse sonho, ele adora a Deus e ele tem a profunda convicção de que realmente ele vai vencer essa batalha e que Deus estava com ele. Então ele retorna para o seu arraial para se preparar para esta guerra. E aí ele chama os seus 300 lá, e não são os 300 de Esparta, Tem gente que diz que a história dos 300 de Esparta, que na verdade a história de Gideão foi inspirada nos 300 de Esparta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele chama esses seus e diz o seguinte: vou te dar aqui uma tocha, um cântaro vazio e uma trombeta. Assim que nós fizermos, que rodearmos esse arraial, da mesma forma que eu fizer, é da mesma forma que vocês vão fazer. Agora pense você comigo. Se você está indo para uma empreitada de um exército, você tem que ir armado. Aqui Gideão deu um cântaro, que é como se fosse uma botija para colocar água, uma tocha e uma trombeta. Isto não são armas militares. Então eu começo a perceber que, da mesma forma que Deus ele pede para que o número de exércitos volte, justamente para que não se tenha vanglória, inclusive nos métodos e na forma de ataque a esses inimigos, Deus ele deu direções a Gideão que eram extremamente incomuns para um contexto de guerra. E você continua lendo a narrativa e você percebe o seguinte: Gideão se posiciona no arraial dos midianitas, e aí ele diz o seguinte: vocês vão fazer exatamente o que eu faço, vão tocar a trombeta, vão quebrar o cântaro, esse barulho de quebrar o cântaro, e vão levantar as tochas. E assim eles fizeram, esses 300 fizeram exatamente como Gideão tinha pedido e tinha orientado. Acontece que os inimigos, os midianitas, eles perceberam esse movimento, e aí eles começaram a se matar uns aos outros. Eles ficaram, acho que, tão desnorteados com esta ação, que eles começaram a derrubar um ao outro com a espada. Vejam vocês, um inimigo forte que subjugou Israel, numeroso, caiu a fio da espada de uma forma 100% imprevisível. Quem é, qualquer que seja a imaginação, a mente criativa, que poderia escrever algo deste tipo, dando este final tão inusitado
para este contexto de guerra. Ninguém conseguiria fazer isso. Uma coisa dessa, somente Deus poderia ter feito. Então, é muito importante que nós vejamos isso com a lucidez que é necessária para a nossa reflexão de hoje. E que reflexão é essa? Por vezes, os nossos métodos não serão usados. Por vezes, as coisas que nós vamos intencionar fazer não são os melhores caminhos. Por vezes, nós estaremos errados. E sim, por vezes, nós vamos precisar de coragem. Precisaremos ser animados para fazer as coisas. Vocês acham que é à toa que Deus diz a Gideão o seguinte: se você ainda não tem coragem, vai lá com o seu assistente lá no arraial, escondido, escuta o que aquele povo está dizendo. Porque sem dúvida faltava essa coragem a Gideão. Talvez ele não tivesse coragem suficiente para ir. E quando ele viu aquilo, ele ficou tão animado que ele adorou a Deus. Isso é o que está na Bíblia. Isso é perfeitamente aplicável, perfeitamente razoável para mim e para você. Vocês acham que eu não tenho medo de algumas coisas? Tenho. Vocês acham que eu não tenho medo de ser inútil, por exemplo, ao reino de Deus? Tenho. Eu não gostaria de não ser de ser um servo assim inútil, no sentido de não prestar para absolutamente nada, não dizendo que eu tenho algum tipo de mérito, mas eu gostaria de servir. Às vezes eu tenho medo de ser inútil, às vezes eu tenho medo de diversas outras coisas, como você também tem os seus medos. O problema não está no medo, o problema está em quem está nos dando as ordens. Se é do Senhor que nós recebemos as missões, se é do Senhor que sabemos que temos que nos mover, que temos que ir em frente, nós temos que ser como o Gideão. Às vezes sim, buscar ânimo, buscar a coragem necessária e enfrentar e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Pense nisso.